Retomando agora, então, o nosso próximo painel, ele tem como tema as atuais mudanças que incluem Plano Nacional de Saúde 2024-2027, reforma tributária, entre outras mudanças que estão acontecendo nesse momento, né, no cenário aí político e de leis, né, que afetam a saúde no país. Então, se essas mudanças são garantia para alcançarmos o ODS 3.4, que é aquele que diz respeito à redução em 1/3 das mortes prematuras por CCNTs até 2030. E eu vou convidar para a moderação desse painel a Mônica Andrés. A Mônica, ela é membro da Comissão Consultiva do Fórum CCNTs desde o início do Fórum e ela é presidente da ACT Promoção da Saúde. Muito obrigado, Mônica. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, acho que mais uma vez, né, acompanhando evento aqui do Fórum, e que eu acho que é uma grande oportunidade, né, de trazer pessoas, de, enfim, promover um debate importante sobre as nossas principais pautas. Então, eu vou representar a CT, aqui a CT Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental, né, que existe já há 16 anos no Brasil, e trabalha com também a prevenção e controle dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente com o controle do tabaco e também com o controle do álcool e a promoção da alimentação adequada e saudável. Tá? Acompanhamos também as discussões mais amplas, né, sobre as condições crônicas, acompanhamos a discussão sobre a Agenda 2030, e estamos aí no debate, né, em tudo que se refere aí ao interesse coletivo na área da prevenção em saúde, prevenção e promoção da saúde. Então, para essa mesa, deixa eu ler aqui. Eu vou chamar também para compor aqui a mesa comigo, Cristiano Soster, do CONSENS da Bahia. Está aqui. Obrigada, Cristiano. Eduardo Nilson, da Fiocruz e Nupens. Obrigada, Eduardo. Florentino Leônidas, Eixo Estratégia Política. Ele precisou sair. Ah, tá. Tá bom. E Tassira, se fala Valoa? Cadê a Tassira? Ah, está aqui. Tassira, então, da Cebex, é isso? Tá bom, obrigada. Então, tá, por favor. Bom, eu acho que esse tema, né, da garantia de alcançarmos o ODS 3.4, acho que é bem pertinente, né, porque eu acho que a gente tem dado continuamente alertas, né, do risco do Brasil não alcançar os ODS, né, assim como vários outros países, mas também aqui. Então, a ACT é membro do GT, que é o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil Agenda 2030, e esse grupo ele produz relatórios que são chamados de relatório Luz, aonde ele monitora como é que está a implementação dos ODS no Brasil. Então, nós já tivemos aí 7 edições desse relatório, e ele é chamado Luz porque ele pretende também dar recomendações, né? Então, ele não é só um relatório sombra, né, no sentido de acompanhar o que está sendo feito, mas também de dar recomendações. E, por repetidas vezes, infelizmente, né, em anos anteriores, a gente viu a dificuldade de avançar na implementação dos ODS. Em algumas áreas a gente consegue ainda algum avanço, né, e outras, infelizmente, a gente não vê o avanço desejado. Então, acho que agora a gente está numa etapa crucial, né, que a gente já está aqui em 2024, né, então a gente tem aí, para o término, né, do período previsto da agenda, né, a princípio como meta 2030, então são praticamente 5 anos e meio, né, que a gente tem. Então, acho que é o momento da gente avançar, e a gente tem, sim, algumas oportunidades que eu acho que aí
os meus colegas aqui de mesa vão poder também trazer, abordar, né, tanto em relação às oportunidades quanto em relação aos desafios que a gente tem, especialmente na questão das doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então, eu vou passar a palavra. Aqui está, para mim, o Cristiano, acho que como primeiro. Então, Cristiano, para você. Quer falar, Inês? Pronto. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Esse é um tema que eu acho que ele é caro, né, porque ele envolve uma análise bem mais profunda, né, é uma análise onde a gente precisa olhar, infelizmente, como uma retomada, né, eu acho que é isso, a gente precisa entender de que teve uma quebra, né, muito grande entre vários fatores, né, existe um fator que foi a própria pandemia também, mas existem outros fatores que se referem aos próprios posicionamentos, né, do governo e também das prioridades que estavam estabelecidas, né, nesse período, e que a gente vê como um momento agora de retomada. E por que se vê como um momento de retomada? Eu acho que isso tem a ver com algumas ações que já foram externalizadas, né, para a sociedade, né, e que casam muito com aquilo que a gente tem que necessidade essencial, né, a busca da tributação no sentido de se onerar, né, os alimentos, né, ultraprocessados. Existe um posicionamento muito mais científico e com apoio, inclusive, das decisões científicas, e aí a gente vê as últimas decisões que a própria Anvisa teve. Tem um estímulo muito grande, principalmente com a retomada da vacinação de HPV, que é algo que tem um impacto significativo, né, para o câncer. Isso a gente precisa começar a perceber isso. Quando a gente olha para o plano plurianual, aí a gente começa a perceber de que, de fato, a gente está vivendo um outro momento. E aí, só olhando para o componente de prioridades do plano plurianual, porque ele é extenso, ele tem muitas coisas que se referem aos recursos, a outros setores, mas quando a gente olha para o plano plurianual, a gente vê sobre alguns outros, um outro olhar, né? Acho que a prioridade está muito ligada à condição da agricultura, né? Com financiamento, sim, do agronegócio, como sustentação econômica, mas também deixa claro o apontamento sobre a necessidade de produtos orgânicos, tanto que está lá, explícito, né? Um componente de financiamento para a agricultura familiar, para estímulo à produção de alimentos orgânicos e produção de alimentos seguros, né? Então, isso demonstra uma clareza, uma objetividade sobre a necessidade de se mudar aquilo que pode gerar um macro impacto, né? A gente pensar de ter alimentos com qualidade, orgânicos, né? E aí eu vou fazer um parênteses na perspectiva de que a gente também deixa de valorizar a produção de orgânicos e culpabiliza muitos setores, né, pela ação deles, né, e isso eu acho que a gente tem que começar a aprender e ouvir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existe um movimento no Brasil, que é o Movimento Sem Terra, que todo mundo conhece, e todo mundo não, mas boa parte das pessoas não conhece o movimento e, movidos pelaquilo que é noticiado, acabam julgando. E é importante a gente saber que o maior produtor de alimentos orgânicos do mundo
é o Movimento Sem Terra. Então, a gente não pode deixar de lado isso. E a gente tem que começar a compreender. O movimento está mudando? Claro que está. O Movimento Sem Terra está mudando e está, inclusive, se posicionando dentro da sociedade, né? Isso é um componente que a gente precisa entender, né? E hoje ele está muito inserido na produção dos orgânicos e relacionado à agricultura familiar, né? Um outro componente do plano plurianual, né, que eu acho que ele é muito importante, que tem a ver com a condição ecológica, né? Então tem um posicionamento como prioridade, buscando avanços nessa área, né? E isso é importante, né, porque isso tem a ver com o desmatamento, tem a ver com uma condição de produção, né, de produção não, criação de bovinos, né, em alta escala, né, e a gente sabe o quanto isso é danoso para a saúde, né, e para as CNTs. Para além da questão do impacto ambiental e toda a discussão climática que a gente tem vivendo. Então, isso está claro no plano plurianual para todo mundo olhar. E aí depois entra a parte que tem a ver com o setor saúde, né, deixando como prioridade a atenção básica e atenção especializada, pensando a atenção básica numa perspectiva de ampliação do acesso, né, buscando a universalização do acesso e trabalhando muito as populações as quais estão inseridas dentro desse acesso universal. Então, isso é um avanço, né? Mas vem a parte que é mais crítica, né? Que eu acho que, e aí falando mais focado na atenção básica, o tempo também, né, não é tão amplo assim. Mas naquilo que se refere à atenção básica, eu acho que a gente ainda não conseguiu avançar na perspectiva de tornar uma atenção básica resolutiva e sendo o espaço de vinculação da população. A gente não conseguiu avançar, da população buscar atenção básica como prioritária, né, para que as pessoas que têm doenças crônicas respiratórias não precisem buscar emergência, porque vão ter uma atenção básica resolutiva, estruturada, com tecnologia, né, para que ela possa ser de fato efetiva na sua atuação. Para além disso, ainda a gente está num momento, que daí eu vou entrar agora na nossa pauta, na nossa agenda, que é um momento muito importante para rediscutir, inclusive, o modelo de atenção, que é um modelo de atenção básica, né, sabendo de que existe um avanço financeiro, de aporte financeiro na atenção básica, né, dos outros anos, e isso inclui todos os outros anos da última década, que demonstram uma busca de priorização. E esse momento é um momento onde está sendo estabelecido uma nova forma de financiamento da atenção básica. Então, tem uma portaria recente, de 10 de abril de 2024, onde ela aponta para uma nova forma de financiamento. Qual é a questão? A questão é de que, de todos os indicadores que estão estabelecidos, a gente tem poucos que se referem à condição crônica de saúde. Para além disso, ela focaliza, né, que é um problema. Era uma crítica que se tinha do financiamento do Previne e a gente não conseguiu superar com esse novo financiamento. Então, é algo que ainda precisa ser discutido. A parte boa de que todo esse elenco de indicadores, eles ainda estão em discussão. Então, essa é a parte de oportunidade que a gente tem. É de poder discutir esses indicadores, métodos de cálculo, meta, direcionamento, induções, porque isso é muito importante. Mas também tem a parte boa desse novo financiamento, que se refere a um componente 2, que é de qualidade do cadastro.
né, que é muito do agente comunitário de saúde, cadastra as pessoas, isso tinha se perdido. Então, é retomado isso. Então, possivelmente, o agente comunitário de saúde vai ter muito mais contato com as pessoas que moram no seu território, por indução mesmo, por uma indução, porque vai precisar demonstrar qualidade dessa atuação da atenção primária à saúde. Isso é muito importante. Então, essa pauta sobre financiamento da atenção primária, ela fala muito do que a gente precisa discutir para qualificar, inclusive, esta proposta. E o Ministério está aberto para isso, que é uma coisa boa. A atenção especializada, a gente está no momento de discussão sobre a política de atenção especializada. Ela já foi lançada as suas diretrizes, né, mas ela, durante todo esse ano, vai repercutir. Vai ser como se fosse estabelecida uma política que é mãe, e agora ela vai derivar em várias outras ações que são importantes, incluindo a questão do mais especialidades, incluindo tecnologias, incluindo processos regulatórios. Então, isso acho que é importante, porque é um momento, de fato, de retomada. Isso é o que a gente também vai estar discutindo em 2024. Ainda em 2024, a gente tem, a partir da semana que vem, o início do diagnóstico dos municípios relacionado ao saúde digital, o SUS digital, tá? Que inicia o diagnóstico, onde cada município vai se debruçar, vai responder um questionário, vai ter toda uma análise para a construção do plano macro-regional do SUS digital. Então, isso é uma oportunidade única. Daí você pensa assim, vai ter dinheiro, inclusive, para isso. Vai ter dinheiro para ser aplicado no SUS digital, né? Envolve municípios, envolve estados, e discute a interoperabilidade, como alguns estados já estão discutindo, discute a qualificação do prontuário eletrônico, discute a inserção de tecnologias, telesaúde, entre vários outros aspectos, além da educação permanente. Então, isso é uma pauta que está para todos os gestores dos municípios e dos estados, né, que a gente já sabe disso. Para além disso, ainda em 2024, a gente tem as conferências, na verdade, de gestão do trabalho e educação permanente. E aí isso é um ponto extremamente importante, né, crítico, inclusive, porque a educação permanente ela é ferramenta de qualificação de processo de trabalho. E como é uma conferência, e já está apontada, inclusive, no regimento do Conselho Nacional, quanto da maioria dos conselhos estaduais, que cada conferência deverá apontar para um plano. Então, a conferência vai estabelecer diretrizes e, após isso, vai ter que ser construído um plano, que existe financiamento, recurso, inclusive, já apontado pela Secretaria, pela SEGETS. Então, isso é uma mudança, inclusive, de paradigma da gestão federal, que é falar sobre dar encomenda e já garantir o recurso. Isso é uma mudança considerável. Então, isso está na nossa pauta. Mas tem uma outra pauta que a gente não pode deixar também, que é 2024. E que aí é uma oportunidade para todos nós, que são as eleições municipais. Tá? E que a gente, daqui a pouquinho, pode prorrogar para 2025, não sei. Porque é tanta coisa que a gente tem para fazer em 2024, não sei se vai dar tempo, mas está ali na agenda. Não, brincadeiras à parte, a gente tem essa condição e esse momento para discutir, de fato, quem vai gerir os municípios, né? E também o legislativo das câmaras de vereadores. Mas por que a gente tem que ver como uma oportunidade? Porque todos os candidatos a prefeito terão que construir os seus programas de governo. E aí cabe todas as entidades aqui a se aproximar, não de um partido, de outro partido, não, mas apresentar a sua pauta de reivindicação, apresentar cartas falando da prioridade e das necessidades que precisam ser
pensadas e executadas pelo executivo e pensadas pelo legislativo, assim como a gente, né, foi apontado hoje um PL, né, que os vereadores, eu acho que com bom senso teriam o maior prazer em estar levando isso enquanto pauta e defesa para a população. Então, são oportunidades que não se pode deixar de lado. E aí, sabendo dos momentos... Eu não sei nem qual é o tempo que eu tenho. Então, eu vou finalizando. Então, eu vou finalizar, porque assim, ó, sabendo dos tempos, né, que existem, e esse tempo que a gente tem, tanto da gestão, quanto que eu chamo de tempos de poder, tá? Que é a gente pensar na perspectiva de que o programa de governo é que vai induzir ao executivo eleito, com base no programa de governo dele, a estruturar o plano dele, o plano municipal, seja de saúde, mas é o plano que vai orientar as conferências que vão ter o ano que vem também, que vão orientar a LOA. Né? Então, se você perder este tempo agora, você não consegue repercutir nos outros. Você não consegue, porque você vai perder este momento. Então, por isso que a gente tem que saber quais são os espaços de poder. E aí, esse é um. Esse talvez seja o mais adequado. E aí eu falo isso de cadeira, porque foi isso que a gente conseguiu aplicar no estado da Bahia, e muitas pessoas acham que você não tem condições de interferir na decisão de um governador. Tem sim, que é ocupando esses espaços, né, e apontando estas prioridades, justificando essas prioridades. E isso gera uma cadeia que induz, inclusive, o governador a ter que tomar a decisão sobre aquilo que ele não participou, inclusive. Né? Então, é só essa dica que eu queria dar, que eu acho que é bem importante. Obrigado.